Olá, pessoas, tudo bem? Eu vou contar para vocês como é que surgiu essa história de onboarding, porque as pessoas me perguntam da onde que eu tirei isso na minha cabeça. E foi o seguinte, o ano era 2018 e eu sofri a primeira demissão da minha vida. Era uma demissão já esperada, eu fui demitida em agosto, quando meu cargo foi extinto nessa organização que eu trabalhava, mas desde fevereiro a gente sabia que tinha gato dando pirueta no telhado, sabe. Então não foi nada surpreendente, não foi nada inesperado, mas foi uma coisa que me afetou bastante. E eu fui conectando com várias outras coisas que eu já tinha vivido, dentro e fora das organizações, e aí por dentro e fora, dentro como parte do corpo de funcionários CLT de uma organização, e fora como uma pessoa que atuava de maneira consultiva junto a todo tipo de organizações, tá. Quando isso aconteceu, eu comecei a pensar nos impactos das tomadas de decisão dentro das empresas. E eu resolvi voltar a estudar. Eu me matriculei no mestrado, fui pesquisar, e nesse processo, em paralelo, aconteceu uma coisa muito curiosa. As pessoas sabiam que eu não estava trabalhando numa empresa só e, portanto, não estava exclusiva de uma organização, e falavam: "Ô Cécia, o que que você está fazendo?" Eu falava: "Tentando não surtar." E olha que a pandemia nem tinha chegado, né, mas e aí falavam: "Olha, vem aqui, me ajuda aqui, eu tô com um problema aqui, vê se você consegue me ajudar a resolver". E aí, eu estava lá no mestrado, que é uma chacoalhada na cabeça danada, né, eu fiz mestrado na UERJ, fiz um mestrado acadêmico, então tem uma carga teórica que é muito grande e que, de fato, chacoalha as estruturas, sobre as quais o nosso pensamento se estabelece, então é extremamente, para mim foi extremamente rico, doloroso, mas rico, tá. Então, em paralelo a isso, eu estava, de novo, de volta às organizações, como essa pessoa que vinha de fora para olhar as coisas e tentar identificar origens a partir de sintomas que eram contados, e aí, via de regra, isso era desconexão entre estratégia e operação, sabe. E para a gente alinhar essas questões, não bastava reconectar processos, indicadores e uma série de outras questões, mas também preparar as pessoas para que fossem capazes de levar isso adiante, né. Eu sempre tive uma fala que eu gosto de ser aquela pessoa que eu entro, deixo a coisa preparada, vou embora, você não precisa mais de mim para aquela coisa pelo menos, né, porque criar dependência de que só você é capaz de resolver o negócio, para mim, significa que eu não estou trabalhando direito. Eu gosto dessa transferência de conhecimento, né. E foi assim que eu fui atuando, em paralelo ao mestrado, fazendo consultorias que passavam por, ora, olhar estratégia, preparar pessoas, olhar estratégia, preparar pessoas. Muito bem. Veio a pandemia, eu comecei a atuar com um pouco mais de força no LinkedIn, criei canal no YouTube, criei podcast, uma série de coisas, fui discutindo questões, fui falando sobre uma série de coisas e comecei a voltar o olhar para essa relação das empresas com as pessoas, né, a partir do vínculo de trabalho. Então, começa um vínculo de trabalho, você recebe um onboarding, você é bem-vinda, cheia de mimos, promessas e uma série de questões. No momento em que você é desligado, dali para frente, as pessoas mal falam com você, né, pessoas que até então eram um uau, né, para você, a própria organização acabou, teu relacionamento é com a empresa que vai fazer exame de desligamento, é com o DP lá para aquelas coisas super processuais, né, de legislação e uma série de coisas, e da noite para o dia aquela relação não existe mais. Era tudo mentira, era tudo promessa, ninguém estava nem aí para você, no fim do dia você é um headcount e um número de matrícula. E aí eu comecei a pensar, discutir isso, será que uma marca empregadora resiste à demissão? Então vocês vão ver nos meus conteúdos passados muita coisa discutindo isso. E em paralelo a tudo isso estava acontecendo minha pesquisa de mestrado, em que eu olhava para o impacto da atuação profissional da minha categoria, eu sou formada em jornalismo, tá.
Então eu ia olhar para o impacto da categoria, o impacto da atuação profissional na minha categoria, para ver como é que isso era entendido pelas pessoas. E foi ali durante a minha dissertação de mestrado, que eu criei o equilíbrio de interesses, que eu fui dando conta, né, de uma estruturação que hoje compõe essa arquitetura metodológica de onboarding, tá, dentro dessa proposta de uma mentalidade de gestão inclusiva para impacto positivo. Ok, na medida em que a pesquisa ia avançando, eu ia pegando esse conhecimento e ia aplicando nos meus projetos, e ia qualificando a maneira como eu olhava para isso. Enfim, terminei meu mestrado, defendi minha dissertação, traumaticamente. Findo esse ciclo, termina a pandemia e eu tomo a decisão de migrar minha carreira do Rio para São Paulo. E foi uma decisão super acertada, né, quando isso acontece, eu começo a atuar ainda de uma maneira mais acelerada em consultorias, e a parte de pessoas estava ainda muito localizada na docência. Eu dava aula nessa época na graduação, em pós-graduação lato sensu, fazia muitas disciplinas em programas de estrito sensu em outras universidades, né, e os meus trabalhos de consultoria, que nesse momento pós-pandemia era tudo que aparecia, sim, porque eu tenho boletos para pagar, 4 cachorros, um gato, 2 adolescentes para criar. Muito bem. Nesse processo, a o meu olhar sobre a minha própria pesquisa e a maneira como eu vinha aplicando essas questões, ele foi amadurecendo muito, né, foi amadurecendo bastante, e eu fui falando: "Olha, tem coisa aqui". Então as discussões de onboarding foram transbordando para todas as pessoas a bordo, não só numa lógica do relacionamento com o funcionário, a pessoa que trabalha formalmente para a organização, mas com o olhar da organização como parte da sociedade. Só que a organização não é ciente, a organização somos nós. Então tem um campo de autonomia que conforma a cultura dessas empresas e que passa pela soma das tomadas de decisão individuais. Então eu aí, fui qualificando o meu olhar e aplicando, né, essas minhas proposições em projetos voltados para a estratégia de organizações, projetos voltados para o desenvolvimento de pessoas. Foi aí que a SESI, que faz workshops, palestras e conversa com gente, mentorias e uma série de questões voltadas para as pessoas, se sobrepôs às outras Cecílias, né, guiada pelo olhar crítico dessa pessoa que aprendeu a ser pesquisadora e, portanto, uma eterna curiosa e, portanto, uma eterna também insatisfeita com o formato que eu consigo dar as coisas, porque, né, eu acho que o conhecimento ele é muito vivo realmente. E é assim que nos últimos anos eu vim finalizando a primeira versão de onboarding, que é essa, que em março chega em formato de livro para vocês, mas que aqui, né, nos meus canais e nas minhas conversas on, off, presente ou aqui numa tela, ela, guia realmente a minha atuação, porque de fato eu trabalho para compartilhar e colaborar mais e competir menos, mas com um olhar de que ou a gente é capaz de reconectar e recuperar a qualidade das nossas relações nos ambientes de trabalho, ou vai continuar dando muito errado, sabe. A gente não pode continuar prescindindo de ambientes minimamente saudáveis para a gente trabalhar, e é isso que a gente tem feito uns com os outros, né. A gente não tem priorizado o bem-estar. Isso não é um problema nosso, uma culpa nossa, mas é uma responsabilidade nossa e, portanto, nós somos as pessoas capazes de também, né, da mesma forma que chegamos até aqui, ir migrando essas relações para locais um pouquinho diferentes. Então, essa é a história por trás do método, por trás do construto. Para escrever esse livro foi, um processo também muito interessante, mas eu vou contar num outro vídeo, porque aí sim eu quero contar como é que nasceu o livro All Board, né, porque a proposta de mentalidade,
o construto, a arquitetura metodológica, ela surgiu dessa maneira que eu contei para vocês, mas o livro foi um capítulo à parte e eu quero muito dividir essa história com vocês também, porque eu me orgulho muito dela e tá aí um outro ponto, a gente precisa orgulhar daquilo que a gente gosta e faz, né. E que isso inspire também vocês a apostarem naquilo que vocês acreditam, porque antes de eu poder falar tudo isso, eu falava isso dentro das organizações e eu era tida como uma pessoa com pouca inteligência emocional, que você precisa separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, que você não pode ter sentimento sendo uma executiva, não é possível e tal. Então eu apanhei muito. Mas eu acho que quando a gente acredita em alguma coisa, e principalmente quando isso é fundamentado, né, quando isso tem uma estruturação que mantém esse argumento de pé e não é só uma opinião, a gente consegue mudar algumas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado da história. Qualquer coisa, me perguntem, estou aqui para responder. Até.